Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma análise aprofundada aqui no nosso canal. Hoje o papo é sobre um assunto que está cada vez mais presente, né? O gás refrigerante R32. Isso aí, muita gente deve estar anotando mesmo. Pois é, às vezes a gente vê umas etiquetas diferentes nos aparelhos novos, fica curioso. Então, qual a nossa missão hoje? É entender melhor esse R32, tipo, quais as vantagens, as desvantagens, comparar com outros gases, claro, e como ele funciona com a pressão, sabe? E, muito importante, a questão da segurança, os cuidados que tem que ter. Fundamental. Ah, e para quem está vendo em vídeo, a gente vai colocar umas imagens, uns gráficos para ajudar a visualizar, tá? Certo, então? Vamos lá desvendar isso. Bora lá? Bom, o R32 ele é um hidrofluorcarboneto, um HFC. E o interessante é que ele é puro, diferente de outros como o R410A, que na verdade são misturas, né? Ah, entendi. É um componente só. Exato. E ele está sendo usado mais em equipamentos novos, sabe? Ar-condicionado, refrigeração pequena. E muitas vezes ele entra justamente no lugar do R410A. E uma das coisas que mais falam dele é o lado ambiental, né? Que ele seria melhor para o planeta. Sim, sim, esse é um ponto bem forte. Para começar, o R32 não agride a camada de ozônio. O ODP dele é zero. Ótimo. E tem mais. O potencial de aquecimento global, o GWP, é 675. E isso comparado com o outro, o R410A. Aí que está a diferença. O GWP do R410A fica lá perto de 2088. É uma redução bem grande. Nossa, bastante mesmo. Pois é. E isso ajuda a cumprir as novas regras ambientais, tipo a F-Gas lá na Europa, que limitam o GWP dos aparelhos novos. Faz todo sentido. Tá, e para o aparelho em si, para o funcionamento? O que muda na prática? Olha, por ele ser puro, não tem aquele deslizamento ou glide que a gente chama. Glide. O que é isso? É quando a temperatura varia durante a evaporação ou condensação, sabe? Como ele é puro, isso não acontece. Isso pode até simplificar um pouco o projeto, a manutenção. Por exemplo, se vazar um pouquinho, teoricamente, dá para só completar o gás. Ah, diferente das misturas que às vezes tem que tirar tudo e colocar de novo. Exatamente, com mistura é mais complicado se vazar. E além disso, as propriedades dele ajudam na eficiência energética, os aparelhos tendem a ser mais eficientes. Legal. Mas eu ouvi dizer que tem uma questão com a pressão dele. Tem sim, e é um ponto de atenção. As pressões de trabalho do R32 são mais altas. São mais altas que as do R22, que era bem comum antigamente, e um pouco mais altas que as do R410A também. Coisa de uns 7% a mais, dependendo da condição. 7%. Parece pouco, mas imagino que na prática faça a diferença. Faz. Para ter uma ideia, na baixa pressão, o R32 pode operar ali perto de 10,4 bar. O R410 fica mais para 9,3 bar. E na alta pressão, o R32 pode chegar a uns 24,8 bar, contra 23,2 bar do R410. São números aproximados, claro, mas dá para ver a diferença. Entendi. Então, peraí. Isso significa que as ferramentas que o técnico usa, manômetro, mangueira e até o cano de cobre, tudo tem que ser diferente? Ou mais resistente? Exatamente essa questão. Tudo tem que ser especificado para aguentar essas pressões maiores. Não dá para usar o mesmo material do R22, por exemplo. É segurança e funcionamento correto, né? Certo, certo. Segurança. E aí a gente chega no ponto que talvez cause mais receio. O R32 é classificado como inflamável. E agora? O que isso quer dizer na real? Esse é o ponto-chave para desmistificar. Ele pertence à classe A2L. O A é de baixa toxicidade e o 2L significa ligeiramente inflamável. Ligeiramente. Isso. Não é como o gás de cozinha, o GLP, que é A3, altamente inflamável, mas sim, ele é inflamável. Diferente do R410A ou do R22, que eram A1 não inflamáveis. Então exige cuidados que antes não precisava. Precisa sim, cuidados específicos, e é por isso que ele não serve para fazer retrofit, sabe? Pegar um ar-condicionado antigo e só trocar o gás. Não pode. O sistema tem que ser projetado para ele. Entendi. E quais são esses cuidados principais? Bom, podemos dividir em algumas áreas. Primeiro, quem mexe. Só técnico treinado e qualificado para lidar com refrigerante A2L. Isso é básico. Ok. Qualificação. Segundo, o local
onde o aparelho está instalado e onde se faz a manutenção. Precisa ter boa ventilação, sempre. E nada de fonte de ignição por perto, tipo chama, aquecedor elétrico. Tem até umas regras de tamanho mínimo do cômodo, dependendo de quanto gás vai no aparelho. Ah, é? Interessante. Sim. Terceiro, os procedimentos e as ferramentas. Não pode soldar a tubulação se tiver o R32 dentro. Tem que recolher o gás antes, sempre. Usa bomba de vácuo certinha, detector de vazamento que funcione para HFC inflamável ou a boa e velha espuma, né? Manômetro compatível, máquina recolhedora compatível. É um kit específico, então. Basicamente. E é sempre bom ter um extintor por perto, de CO2 ou pó químico para qualquer eventualidade durante o serviço. Boa dica. E, claro, um manuseio geral. Não misturar com outros gases, recolher, guardar e transportar, seguindo as normas para produto inflamável. E os aparelhos têm que ter etiqueta de aviso bem visível. Ufa, é uma lista considerável, mas parece que com treinamento e atenção dá para trabalhar com segurança. Fica claro que tem vantagens, mas exige essa adaptação, né? Exatamente. Olha, resumindo, o R32 é um passo importante, ele ajuda a diminuir o impacto no aquecimento global, traz eficiência, mas essa característica A2L de ser ligeiramente inflamável não dá para ignorar. Exige conhecimento, ferramenta certa e seguir os procedimentos de segurança à risca. Perfeito. Ótima explicação. Esperamos que essa análise tenha sido útil para o pessoal que nos acompanha. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal. Ajuda muito a gente. Verdade. E se ficaram dúvidas, ou se tem sugestões de outros temas para a gente investigar, deixem aí nos comentários. A gente lê tudo. Com certeza. E fica a reflexão, né? A indústria não para. Já se fala em refrigerantes com GWP ainda mais baixo. É mesmo. Sim. Então, como vão ser esses próximos? Que outros desafios de segurança, de desempenho, de impacto ambiental a gente vai ter que encarar? É um campo sempre mudando. É verdade. Sempre aprendendo. Ótimo ponto para a gente pensar.